Agradeço muito ter aceito o nosso convite para falarmos sobre inovação e tecnologia como motores reais do crescimento do país. O Carlos é uma pessoa incontornável neste ecossistema. É atualmente o presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um empreendedor de renome, conselheiro sénior e experiente membro de conselhos de administração de diversas empresas, com uma carreira distinta, com mais de 2 décadas em inovação, empreendedorismo, desenvolvimento económico e políticas públicas. Foi fundador da Mobicom com apenas 22 anos e aí evidenciou o seu talento empreendedor, conduzindo a empresa a uma aquisição de sucesso pela Microsoft em 2008. Ao longo da sua vasta carreira, também o Carlos desempenhou o papel de secretário de Estado para o empreendedorismo, competitividade e inovação em Portugal, onde teve um papel crucial na formulação de políticas nacionais que incentivaram um ambiente empresarial e empreendedor, inovador, competitivo e dinâmico. Adicionalmente, também ocupou diversos cargos consultivos e executivos, incluindo como membro do Conselho Europeu de Inovação, onde apoiou na criação de um programa de inovação com mais de 10 mil milhões de euros. A sua liderança estende-se por vários setores, incluindo startups de inteligência artificial e fundações, onde os seus cargos em conselhos de administração refletem a sua profunda experiência em governação, inovação e estratégia. Em reconhecimento das suas contribuições para a inovação e o empreendedorismo, o Carlos foi distinguido com a Ordem de Mérito pelo Sr. Presidente da República em Portugal. Continuando a influenciar significativamente o panorama económico, é um defensor incansável de perspectivas inovadoras e de apoio a tecnologias emergentes, ajudando a moldar o futuro económico e social promissor e sustentável em Portugal. Por isso é um prazer tê-lo aqui, Carlos, hoje connosco. E, começando, faço-lhe uma primeira pergunta. Tendo por base esta sua vasta experiência, de que forma é que vê a tecnologia e inovação como agentes transformadores do país? Bom, a inovação, na perspectiva de que é fazer algo de novo, que melhora processos, produtos, que altera aquilo que existe, é de facto um motor daquilo que são alterações e desenvolvimentos da economia, e simplificando muito, para mim a tecnologia é só uma alavanca, ou seja, não é um fim em si mesmo, é aquilo que nos permite, de alguma maneira, depois dar esses saltos mais importantes em termos de melhoria ou de alteração de processos, de produtos, de serviços, aquilo que seja. A inovação pode acontecer em todos os aspectos e às vezes ficamos demasiados ou apenas no produto ou no serviço, mas as áreas de inovação em processos e mesmo no mindset e na forma como se pensa muitas vezes são os pontos mais importantes e onde de facto se pode fazer também uma mudança mais significativa. E, portanto, eu diria que nós temos tido uma evolução, eu diria, muito positiva nas últimas 2 décadas enquanto país, e temos indicadores internacionais e europeus que vão demonstrando isso, e que temos de facto incorporado cada vez mais conhecimento naquilo que são as atividades económicas. Contudo, e eu como um insatisfeito permanente, acredito que isso ainda é muito pouco para aquilo que é o potencial do país, para aquilo que é o potencial da matéria-prima que temos mais importante, que é o talento e a capacidade das pessoas para fazer acontecer, e transformar isso em mais valor económico que de facto depois permita que vivamos todos melhor. E, portanto, eu vejo evoluções positivas na utilização de tecnologia e mesmo sem utilização de tecnologia e inovação no nosso tecido empresarial, mas depois temos alguns desafios muito grandes e que têm a ver com a própria dinâmica, seja cultural do país, seja com o próprio perfil das nossas empresas. Nós temos um tecido empresarial constituído essencialmente por micro, pequenas e médias empresas, com muito pouquinhas grandes empresas, que já agora, quando olhamos para economias no mundo, vemos que as grandes empresas têm um papel fundamental naquilo que é o desenvolvimento e o fazer escalar as mais pequenas, e com esse valor diminuto de grandes empresas, acabamos por ter um tecido empresarial que está muito focado no curto prazo, que está focado
em resolver o problema para o ano fiscal corrente, olhar um pouquinho apenas para o seguinte, e obviamente estou aqui a exagerar um bocadinho, mas para dar esta imagem de que a inovação também acontece com mais naturalidade quando estamos a pensar no mais e médio e longo prazo. Ou seja, nós muitas vezes dizemos, ouvimos empresários dizer, eu não consigo trabalhar com as universidades porque elas são muito lentas para a minha realidade, eu sou muito mais rápido. Eu diria que aí há um desafio o desafio é não se está a utilizar o sistema científico para aquilo que ele serve. O sistema científico não está aqui para substituir aquilo que são os chamados TRLs elevadíssimos, onde as empresas são mais ágeis. Está para ajudar no pensamento mais profundo, mais deep tech, naquilo que pode ser alterações a produtos mais no médio e longo prazo. E quando nós temos muitas empresas apenas focadas no curto prazo, é difícil porque não se está a pensar num período em que estes investimentos, de facto, têm o seu resultado, porque muita desta investigação, e nem estou a falar de investigação fundamental, estou a falar de investigação aplicada, mas mais longe, um bocadinho mais longe do mercado, implica tempo, implica discussão, implica esta co-criação entre pessoas do mercado e as pessoas da academia e da investigação. E, portanto, quando há uma visão, não é esta a única motivo, mas é um deles, quando há muito este enfoque no curto prazo, é mais difícil que estas relações se estabeleçam, que sejam duradouras, porque se espera uma entrega muito imediata de valor, quando esse valor vem mais com o tempo, e nós temos muito bons exemplos no país. Por exemplo, a Bosch é um extraordinário exemplo, gerida por portugueses, apesar de ser uma empresa internacional, que conseguiu, ao longo da última década e quase meia, ter o maior projeto, ou o maior grupo de projetos de investigação, de inovação com universidades, no caso com a Universidade do Minho, entretanto alargada a outras universidades, porque de facto se percebeu que no médio prazo é que estava, porque pensa no médio prazo, pensa em produtos, pensa em patentes, pensa na valorização das patentes não apenas como indicador de input, mas como olhando para a sua valorização, para o seu potencial de valorização económica, e, portanto, é um bom exemplo, ou seja, com portugueses é possível fazer, e portanto, nós não temos nenhuma, não é um problema das nossas cabeças, do nosso talento, não, muitas vezes tem a ver com outros fatores, a dimensão das empresas, o pensar-se pouco no médio prazo. Mas acha que para as empresas portuguesas terem essa dimensão, o problema é mais de financiamento, de capital, ou é muito um problema cultural? Eu diria que eu acho que começa num problema mais cultural do que de financiamento, porque toda a gente ouve dizer, os financiadores, seja os private equity, seja o capital de risco, seja mesmo a própria banca, que bons projetos são sempre financiáveis. E, portanto, eu diria que obviamente temos uma limitação, em particular quando estamos a falar mais para os setores mais tecnológicos e de ponta no capital de risco, Portugal e a Europa estão muito aquém daquilo que são realidades como os Estados Unidos ou como a China, e portanto temos um longo caminho a percorrer, mas noutros setores, eu diria que o capital, havendo bons projetos, se encontra. E portanto eu diria que muitas vezes é um bocadinho uma falta de alguma ambição maior de se acreditar que é possível fazer e que é possível ter sucesso nos mercados internacionais, e nós temos provas disso, porque nós em Portugal de facto temos extraordinários casos de sucesso, seja de utilização de tecnologia, seja de inovação. A questão é que a grande parte deles estão em pequena escala, portanto não se replicam, não se escalam, apesar, e eu quero dizer isto, o país tem feito um caminho extraordinário nesta matéria, mas estamos ainda, eu diria, com um potencial por realizar ainda bastante significativo, o que também são boas notícias se os empresários, se os governos forem fazendo as coisas certas, não é? Sim, e falando pegando nesse tema da cultural, e já tocou no tema das universidades e tem dado esse alerta, como é que vê que nós podemos mudar logo nessa origem das universidades para desenvolver o nosso talento? E com o tema do AI não é tão presente, será que nós estamos a preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho do futuro? Como é que vê esta evolução das universidades e de que forma também as empresas podem ajudar as universidades nesta mudança? Eu diria que as universidades portuguesas, como todo o país, também tiveram uma evolução muito significativa nesta relação com o meio que as rodeia, com as empresas, com a inovação, e, portanto, está na sua missão e nos seus pilares-chave o apoiarem aquilo que seja com o conhecimento, aquilo que depois possa ser a transformação em valor social e económico que advém da inovação, e, portanto, tem havido um caminho também muito positivo. Eu há pouco dizia, o que é que há aqui que eu acho que é o desafio? É que para que isto funcione, é uma dança que às vezes não é dois, é muitos.
E, portanto, eu diria que é preciso, por um lado, empresas que tenham empresários e conselhos de administração que olhem para esta perspectiva da inovação e do AI. Eu depois, se calhar, falo do AI separadamente, porque acho que é, de facto, um desafio muito grande para o mundo e para o país e para as pessoas. Mas, portanto, que haja cada vez mais esse olhar para a inovação e para as oportunidades, esse tal pensamento mais médio prazo, onde de facto aí pode-se encontrar muito valor no conhecimento que está muitas vezes fechado nos nossos centros de conhecimento, sejam universidades, sejam laboratórios, sejam onde for. E portanto é preciso, eu diria aqui simplificando, dois para dançar. É preciso empresas que entendam estes ecossistemas e depois é preciso ecossistemas que entendam também as empresas e, portanto, é preciso que o sistema científico também tenha interlocutores que consigam perceber os desafios das empresas, que são naturalmente diferentes das universidades, e perceber como é que isto funciona. E eu diria que aqui é que muitas vezes há esta desconexão, até porque já agora a terminologia internacional, para mim, enferma já de um enorme problema, que é quando falamos de transferência de conhecimento, que parece que há aqui quase uns cérebros que vêm de um lado e que se colocam noutros lados. Não, isto é tudo muito mais à volta de uma cocriação, da tal inovação em que, pela interseção de diferentes perspectivas, é que se encontra a solução. Eu já vi imensas vezes, ao longo da minha carreira, investigadores e conhecimento a ser desenvolvido em centros de saber, que, extraordinariamente positivo, o use case é que não serve para nada para a indústria. E portanto, se a indústria estiver lá, ou as empresas estiverem lá nos early days desse desenvolvimento, se calhar, não é dizer, olha, provavelmente essa tecnologia, ou essa ciência, ou esse conhecimento, se calhar pode ser extraordinário para resolver este enorme problema que nós temos aqui. Portanto, esta ligação, que eu acho que é aquilo que nós temos muito que desenvolver no país e na Europa, é esta interligação. Como é que se criam as plataformas e os momentos para que os investigadores, os professores possam ter mais interação com as empresas e terem estas conversas, muitas vezes, cujo objetivo é só conhecerem-se. É perceberem quais são os desafios, os problemas. E depois esse é um problema, se calhar tem aqui uma tecnologia ou tem aqui um trabalho científico que pode ajudar de alguma maneira nesse problema. Portanto, eu acho que estes casamentos, e no exemplo que eu dava da Bosch, foi isso que ficou extraordinariamente bem. A Universidade de Minho não chegou a dizer eu vou resolver um enorme problema. A Bosch chegou e disse eu tenho uma série de desafios. E a Universidade, em conversas, fomos olha, nós já conseguimos ajudar aqui, lá. E daqui criou-se E o que é que tem bloqueado essa comunicação entre as nossas universidades e os nossos empresários? Eu diria que não é isto, como eu disse, é dos dois lados. Claro. Eu acho que não há um lado que bloqueia o outro. Eu acho que é preciso encontrar estes mecanismos. E atenção, mais uma vez está a acontecer muito. E toda esta evolução das startups e de cada vez mais uma preocupação também das universidades e dos centros de saber em potenciarem a criação de spin-offs e de startups, também cria esta evolução cultural, que no fim do dia é isso que estamos a falar. E, portanto, eu acho que é preciso mais empresários, por um lado, que entendam esta oportunidade, para que depois, do outro lado, se possa tirar partido deste conhecimento que está a ser desenvolvido, ou que muitas vezes já está desenvolvido, porque nós temos acervos de conhecimento, seja mais tecnológico, seja de outro nível nos nossos centros de ciência, tecnologia e inovação, extraordinário, mas que muitas vezes estão ali, lá está, porque o investigador que fez aquilo pensou num use case para provar o caso, e se calhar quem olha da indústria olha para o use case e este use case não é muito relevante. Mas que aquela tecnologia, visto de um outro prisma, tem uma enorme, ou aquele conhecimento pode ter um enorme valor, mas mais uma vez eu também acho que o médio prazo aqui também é fundamental, porque se eu estou à espera de resultados imediatos, eu vou ter centros de investigação dentro das empresas que são muito mais ágeis, porque é esse o papel deles, é industrializar, enquanto que o papel dos centros de saber está anterior a essa fase da industrialização. Claro. Há bocado falamos do tema do AI, que hoje muito se fala. Como é que vê este tema em Portugal, quer do lado das empresas, da aplicabilidade, preparação para o futuro que aí vem e também do nosso talento também? Claro. Bom, eu começo por dizer duas coisas. Uma é que eu acho que isto não é uma moda. E eu próprio me convenci disso já há alguns anos. Estou convencida. Ou seja, não foi uma coisa que apareceu agora, e vou aqui usar outras tecnologias que foram muito puxadas, blockchains e coisas, foram postas num patamar que são alavancas, mas que não têm, do ponto de vista transformacional da sociedade. Ou seja, podem ter e podem ter uma aplicabilidade. Portanto, eu acho que a inteligência artificial
já agora um conceito muito lato, não é uma tecnologia, são muitas tecnologias, portanto é um conceito agregador, muito mais, na minha perspectiva, de possibilidades de transformação do que propriamente de uma tecnologia em si. É uma enorme oportunidade, é de facto, na minha perspectiva, uma revolução que está a mudar o mundo, não vai mudar o mundo, está a mudar e está a mudá-lo a uma velocidade para a qual os nossos cérebros não estão preparados, para a qual os nossos países e serviços públicos não estão preparados, para os quais muito poucas empresas estão preparadas ou a preparar-se, e, portanto, é por aí um grande desafio. E, para mim, o maior desafio é o desafio eu acho que a verdadeira revolução, transformação digital vai acontecer por causa do AI. Nós vamos passar, se tivermos o tal pensamento mais estratégico, de uma fase de como é que fazemos pequenas melhorias ou melhorias de produtividade utilizando tecnologia e utilizando o AI, portanto, como é que eu melhoro os processos para ter mais 10, 20, 30% de melhoria de produtividade, que é importante e não estou a diminuir isso, mas para um tema muito mais fundamental, que é quais são os impossíveis que passam a ser possíveis pelo AI e que transformações fundamentais é que isto traz à nossa sociedade, às nossas empresas, aos nossos modelos de negócio. Estas conversas já estão a acontecer há algum tempo nos Estados Unidos, onde grandes empresas como a Google já perceberam há muito que o seu negócio, que os levou a ser uma empresa de mais 2 trilhões, já terminou. A monetização de anúncios no search é um negócio que obviamente ainda tem anos, mas não é aquilo que os vai tornar na empresa de 3 trilhões ou de 4 trilhões como eles almejarão. E, portanto, estão muito a trabalhar já nesse futuro. Eu dou este exemplo porque este é paradigmático. Uma empresa que tem 2 décadas e pouco, que se transformou numa das grandes empresas do mundo, que já percebeu que o seu futuro não tem a ver nada com o seu passado. E eu acho que este pensamento desligado, ou mais desligado daquilo que é a realidade, e perceber de onde é que vêm as tais novas oportunidades e possibilidades que o AI traz, é aquilo onde nós, na Europa e em Portugal, ainda não estamos atentos. Ainda estamos, eu diria, na primeira wave, na primeira fase de olhar para o AI, que é perceber onde é que isto me vai ajudar aqui a ter ganhos de produtividade. O que já agora é fantástico e é válido e muito necessário e é bom que seja bem feito e que seja feito com boas arquiteturas e bom pensamento estruturado, mas há uma discussão que muitas vezes até pode não levar a uma ação concreta, mas mais a uma visão para muitos negócios, que é onde é que nós vamos estar daqui a 3 anos, sabendo que os nossos concorrentes podem vir de qualquer lado hoje, porque muitos negócios vão ser atacáveis com facilidade, porque o AI vai permitir fazer uma série de coisas. Olha, a consultoria é uma delas, não é? Nós sabemos disso, é uma reflexão que fazemos muito. E os estudos mostram, ainda com tecnologias muito iniciais, com o ChatGPT e numa outra empresa que não a vossa, que havia aumentos de produtividade, ou seja, de aumentos de produtividade na casa dos 25%, isto com ainda tecnologias muito iniciais, o que quer dizer que havia 25% de capacidade extra. O que é que se faz com essa capacidade? E esse muitas vezes é que é o pensamento estratégico que é preciso. Vamos servir mais clientes, vamos dar mais tempo aos nossos colaboradores, vamos há essa discussão, ou seja, dar mais tempo, o que é que se vai fazer? E como é que nós formamos as pessoas também? Para utilizar. E, portanto, eu diria que nós temos esse enorme desafio, que é, no pensamento estratégico, que não está a acontecer nos boards, e que muitas vezes, quando começa a acontecer, está a ser toldado por uma coisa que eu acho que a Europa não tem sido inteligente, que é na superregulamentação. No digital nós temos muita regulamentação. No AI passamos 4 anos a discutir o que é que deve ser uma regulamentação para uma coisa que desconhecemos, em vez de discutirmos quais são as possibilidades e o que é que devemos incentivar que seja desenvolvido, sabendo que vai ter que haver regulação. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o AI tem que ser regulado, tem que ser monitorizado, mas esta regulamentação cria logo um problema, na minha perspectiva, nesta abordagem ao AI, que é, grande parte das vezes, a primeira pergunta ou segunda é o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer. Em vez de começarmos, muitas vezes, nestes conselhos de administração, com uma folha em branco, com estas possibilidades, o que é que devia ser o futuro da nossa empresa, do nosso negócio. E ok, depois, segunda derivada, e agora para sermos compliant, o que é que não podemos fazer, ou o que é que temos que ajustar ao que queremos fazer. E, portanto, eu acho que nós coartamos, isto agora não é um problema só português, mas em Portugal eu vejo isso com muita significância, é um problema europeu, que nos Estados Unidos a discussão é completamente distinta, e já agora, eu não estou aqui a advogar, e que não haja, que isto seja um faroeste neste sentido, mas acho que quando nós criamos regulamentação ainda sem saber o que é que queremos regular, e depois eu sei que os adeptos desta regulamentação vão dizer, mas não se proíbe nada, é só os usos. Eu também não me lembro de ninguém querer regular o HTTP, e é possível fazer coisas, como vemos, maliciosíssimas em cima da internet. Também não vi ninguém querer regulamentar uma faca, e existe regulação geral que, se eu fizer coisas erradas com uma faca, me permitem atuar. E, portanto, eu acho que é preciso
um certo equilíbrio que a Europa não teve, na minha perspectiva, cuidado, e que de alguma maneira afasta aquilo que também é uma parte importante do AI. Ou seja, a primeira parte que falava é nós enquanto utilizadores, empresas, cidadãos de tecnologia, a outra é nós enquanto produtores dessa tecnologia, que é muito importante, porque estamos numa revolução que vai alterar o mundo, que pode criar muito valor económico, e a Europa, para manter os seus Estado social e aquilo que nós defendemos, porque não queremos ser iguais aos outros dois blocos económicos que competem, que neste momento são os verdadeiros competidores, nós precisamos de estar nesta revolução para gerarmos valor e crescimento que nos permita manter este Estado e estes valores que queremos defender na Europa. E aí estamos-nos a penalizar muito também face... ou seja, nós somos um continente que sempre foi visto como tendo a melhor ciência do mundo, hoje isso está a começar a ser questionado também, mas depois não a conseguimos transformar no tal valor. E no AI isso é muito visível. Portanto, nós, eu diria que se a discussão certa for tida, vamos conseguir fazer uma boa utilização da AI nas empresas, quando ela começar a ser a discussão certa, provavelmente usando tecnologia americana, talvez menos chinesa, mas devíamos também ter essa preocupação, e eu percebo que até que ela começa a existir também, não só em Portugal, mas também a nível europeu, de como é que nós temos, de facto, aqui a tecnologia de base que depois é utilizada para termos uma cadeia de valor mais integrada e termos uma soberania digital que hoje está em causa, não é? Portanto, nós dependemos hoje de empresas ou de empresários americanos e da sua vontade relativamente à utilização de muitas destas tecnologias em negócios core, ou os próprios governos para a utilização em serviços públicos que têm outro tipo também de necessidades do ponto de vista de proteção, não só de dados, mas também de compliance com aquilo que são as regras europeias. E Portugal corre o risco de ser um país muito dependente dos outros? Ou seja, com aquilo que tudo que já conversamos, a falta de dimensão de escala das nossas empresas... Sim. A falta de alguma... Portugal, nós temos que também ser realistas, temos a dimensão que temos, portanto eu acho que nós temos é que escolher os nichos onde queremos ser líderes mundiais, ou onde podemos, porque já temos coisas, e portanto eu acho que nós teremos sempre dependência enquanto país, como a Europa tem neste momento dos Estados Unidos. Acredito muito que temos que estar muito alinhados com aquilo que são as estratégias europeias nestas áreas do AI, mas não só, agora estamos a falar do AI, e posicionarmos muito bem naquilo que são as oportunidades, e também muito alinhados com os Estados Unidos, porque eu diria que temos aqui, olha, temos excelentes relações com universidades americanas e um enorme programa, e portanto tirar partido desse programa, que é uma das prioridades também que o Governo tem, para a área do AI e outras, e portanto usarmos estas pontes com os Estados Unidos e com a Europa para podermos fazer com que essa dependência seja menos arriscada. Eu diria que temos que olhar muito para o contexto europeu e como é que podemos depender mais de europeus do nosso bloco económico e menos de outros blocos, mas também não há problema nenhum em termos de dependências de outros blocos. Portanto, não quero aqui, não estou aqui agora numa perspectiva de que teríamos que ter cá tudo, mas eu diria que nós temos essa dependência, mas temos enormes oportunidades. E temos também enormes desafios. Temos oportunidades enquanto país, seja para em algumas áreas, nós temos um consórcio na área do Responsible AI, que está na Europa a fazer coisas extraordinárias em termos de AI responsável. Temos coisas a serem trabalhadas nos nossos centros de conhecimento também muito interessantes. Temos também startups e empresas muito interessantes nesta área da inteligência artificial. Mas se olharmos, e portanto há aí uma oportunidade, eu diria que depois há uma oportunidade para o país e para o Estado tirarem partido da inteligência artificial como o transformador e o verdadeiro indutor da reforma do Estado. Ou seja, eu acredito que a reforma do Estado vem do digital e depois vai, algures, organicamente juntar-se aquilo que o digital possa trazer, e o digital muito com a inteligência artificial a ajudar a que os cidadãos, as empresas sejam melhor servidos e servidos de uma forma mais eficiente. Exatamente. E, portanto, eu acho que há esse desafio. O Estado tem que ser ágil e tem que acelerar essa adoção. Será isto que vai provocar a nossa reforma? Com boas estratégias e com boa governance, porque um dos temas da AI, seja para o Estado, seja para as empresas, é a verdadeira governance, o verdadeiro modelo de como é que se gera o AI. E já agora, aquilo que eu digo é o AI não é um tema dos departamentos de sistemas de informação, é um tema de governance, e que depois há tecnologia que se suporta, que obviamente esses departamentos têm que estar. Portanto, diria que há desafios muito grandes para o país e oportunidades muito grandes para o país nesta matéria. Para as empresas, como já falamos, há oportunidades e desafios do pensamento mais estratégico e da adoção das tecnologias. E já, eu não estou aqui a advogar uma corrida a implementar coisas, porque nós estamos ainda numa fase muito inicial, em que às vezes é melhor pensar bem e depois implementar do que estar a fazer coisas que depois, aliás, como prova à prática, não vão para
o prime time, portanto não são lançadas para utilização porque ainda não se estava preparado. E depois há um desafio, uma oportunidade e um desafio enorme também para os nossos cidadãos, que é a adoção destas ferramentas, que têm muitas vantagens e também têm muitas desvantagens, porque, como alguém dizia, quem vai substituir algumas das empresas vão ser empresas que sabem usar melhor o AI. Não é o AI por si. Quem vai substituir algumas pessoas, o emprego de algumas pessoas, não é o AI por si, são outras pessoas que sabem tirar melhor partido do AI. Portanto, eu diria que nós temos uma oportunidade e uma necessidade de, desde os níveis mais baixos de ensino até aos mais elevados, incorporarmos muito mais este tema do AI, como se incorporou a máquina calculadora, sabendo que isto, e já há estudos, e para mim isso é uma das preocupações, até porque uso muito AI nos últimos mais de 2 anos e meio, quase 3 anos, e aqui o Generative AI, para além de usar outros, mas esse, que de facto há até alterações para o nosso cérebro. Portanto, nós quando fazemos uma coisa com AI, já começa a haver estudos que demonstram que nós, por exemplo, se fizermos um texto, por muito que seja trabalhado por nós com um prompt incorreto, de ir melhorando e de passar, que ao fim de alguns dias nos lembramos das frases que lá escrevemos, porque o AI nos fez trabalho por nós. E, portanto, eu diria que numa adoção nos níveis baixos de ensino isto tem que ser bem pensado como a calculadora não se põe na primeira classe. E, portanto, ir alertando. Mas eu acho que há aqui uma enorme oportunidade, muitos desafios de desigualdade entre países, entre empresas e entre indivíduos, e, portanto, cabe-nos a todos nós agirmos hoje e começarmos a ter estratégias e utilizações. E diria que neste tempo da AI, para mim, é experimentar. Eu acho que é experimentar para percebermos o que é que funciona bem, o que é que funciona mal, começarmos a ficar, recuarmos, começarmos a ficar vacinados para aquilo que são as coisas más que isto traz, os fake news, e começarmos a perceber. E, portanto, a formação contínua é fundamental. É vital. Hoje em dia e, portanto, eu diria que vão seguramente, vem sempre esta coisa, vão desaparecer muitos empregos, também desapareceram muitos empregos com a robotização mecânica da indústria. Vão aparecer outros. E, portanto, desde que as pessoas tenham as competências para agarrarem as outras oportunidades, eu diria que há de haver aqui algum equilíbrio, porque eu diria que isto tende sempre para algum equilíbrio. Há momentos de muito desequilíbrio, mas depois há alguma tendência para que se equilibre, sabendo que há muitos desafios e muito... e, portanto, voltando ao tema da regulação, a regulação é importante, mas no momento certo. Exatamente. Carlos, eu acho que nós podíamos ficar aqui o resto do dia a conversar, porque este tema é bastante interessante, mas não podemos, e ficaram muitas questões por fazer. Mas antes de terminar, uma última questão para os empresários que nos estão a ouvir. Um conselho da sua experiência, e muito vasta, que conselho é que daria, ou sugestão aos nossos empresários para incluir tecnologia, inovação, estes temas do AI nas suas estratégias? Sim, acho que me vou repetir um bocadinho, mas se calhar sumariando, quer dizer, não há negócio nenhum, na minha perspectiva, que não esteja já a ser impactado pelo AI e que não vá ser muitíssimo impactado pela inteligência artificial. E, portanto, quem achar que o meu negócio é diferente dos outros, quer dizer, a logística, que parece coisas muito mundanas, muito físicas, que o AI está a alterar. Portanto, eu acho que a primeira recomendação é dizer o meu negócio não é diferente dos outros. Ele pode e está a ser disrupcionado por esta aceleração da inteligência artificial e da tecnologia. Portanto, eu diria que esse é o meu primeiro e maior recomendação, que é aceitar isso. Para quê? Para podermos ter um pensamento aberto. Dizer, ok, e agora vamos ver quem é que nos pode ajudar, porque muitas vezes dentro das empresas é mais complicado, quem é que nos pode ajudar a termos aqui um pensamento mais estratégico sobre isto? E pode não ser para fazer amanhã, mas pelo menos para eu perceber como é que a minha concorrência está a reagir, o que é que está a acontecer noutros mercados que estão mais avançados nesta adoção e como é que isto está a mudar os negócios e que valor é que está a trazer. E, portanto, eu termino de uma forma que já falei, que é experimentar, é discutir e não achar que somos diferentes. Porque eu acho que esse é um dos grandes erros, é acharmos que a nossa empresa tem processos muito específicos, é muito diferente das outras. Há muito essa mentalidade. E esse eu diria que é o desafio. A partir daí depois é começar a discutir e ir dando passos, pequenos passos, porque eu também há uma coisa que acho que é muito importante, que é, nós às vezes temos esta ideia, agora vou fazer uma inovação disruptiva que de um dia para o outro muda aqui isto. Não é verdade. A inovação disruptiva vê-se quando eu comprimo o tempo. Então, nós vamos fazendo pequenos passos e depois quando comprimimos o tempo é que vemos ali, houve um salto naquele período porque fomos fazendo tal melhoria incremental e portanto, eu acredito muito nessa, que é como é que somos todos os dias 1% melhores a fazer aquilo que fazemos. Do que fizemos no dia anterior.
Carlos, muito obrigada por ter participado, muito obrigada pela sua partilha das suas ideias, está bem? Espero que tenham sido útil para os nossos ouvintes. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada.